Meu nome é Cândido, mas poucos sabiam disso. Nasci em 1813, em uma senzala de terra quente, em um engenho do interior da Bahia. Meus pais, vindos de diferentes partes da África, foram capturados ainda jovens. Meu pai, forte e silencioso, era chamado de Mandinga. Minha mãe, doce e firme, era Maria da Lua. Eles me criaram como podiam, entre fugas de castigos, sussurros de liberdade e rezas noturnas em nossa língua ancestral. Eu era pequeno quando percebi que não era livre. Tinha uns 5 anos quando vi meu pai ser amarrado e açoitado porque o leite derramou durante a ordenha. Ele não gritou. Aquilo me ensinou uma lição cruel. Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer grito. A casa grande era um mundo proibido. Só os de dentro, como diziam, podiam pisar naquele chão de madeira encerada. Mas eu sempre ouvia. Me escondia atrás das colunas, atrás dos barris e ouvia. O senhor do engenho era o comendador Batista Moura, um homem frio que tratava os negros como se fossem ferramentas. Sua esposa era pior. Fingia compaixão diante das visitas, mas nos corredores sua crueldade era sussurrada em ordens venenosas. Aos 8 anos, vi minha mãe ser levada. Um dos feitores disse que ela olhou torto para o senhor. Nunca mais a vi. Meu pai chorou. Foi a única vez que vi lágrimas nos olhos dele. A partir dali, tudo em mim mudou. Comecei a observar, a aprender. O que cada feitor fazia, onde se guardavam as chaves. O que o comendador temia. Comecei a guardar tudo como quem empilha lenha antes do frio chegar. Aos 12 já ajudava na forja, onde aprendi a lidar com ferro, moldar ferramentas, afiar cafas, levantar brasas sem deixar fumaça subir demais. Os feitores diziam que eu era esperto demais para um moleque preto. Eles não sabiam o quanto. Uma noite, ouvi um plano de venda. Iriam separar os meninos mais fortes para serem vendidos no Recife. Eu era um deles. Meu pai também. Mas antes disso, algo aconteceu. Algo que mudou minha alma para sempre. Na madrugada de um sábado, senti cheiro de fumaça. Corri para fora da senzala. Os barracões estavam em chamas. O comendador furioso dizia que era castigo de Oxalá, mas ninguém ali ousava sequer pronunciar um orixá. Aquilo não foi acidente. Aquilo foi mensagem. No dia seguinte, 3 escravos foram mortos. Um deles era meu pai. Disseram que foi ele quem incendiou os barracões. Mas eu sabia. Sabia que ele estava dormindo ao meu lado. Sabia que era mentira. Aquilo foi uma execução. Uma vingança. E eu jurei olhando para o corpo dele jogado no barro que um dia o sangue dele seria vingado. E foi naquele dia, aos 12 anos, que enterrei Cândido. A criança morreu ali. Nasceu outro. Um menino com o coração cheio de ferro derretido e com sede de justiça. Se essa história tá te prendendo, comenta aqui embaixo. Tô arrepiado com essa história. Quero saber sua reação. E não esquece de curtir, porque essa é só a primeira parte. Depois da morte do meu pai, fui transferido para outra área do engenho. Me colocaram na ferraria, ao lado de um velho chamado João Pequeno. Apesar do nome, era um homem imenso, com mãos do tamanho de pratos e olhos fundos de quem já tinha visto o inferno. Ele era escravo há quase 50 anos. Quando soube da morte do meu pai, não disse nada. Só me entregou um pedaço de ferro bruto e falou: "Tudo o que você precisa está aqui. E aqui." Apontou para minha cabeça. João Pequeno me ensinou tudo. Forjar, moldar, afiar, esconder. Mas também me ensinou a esperar. Disse que vingança é prato que se tempera com o tempo. E eu esperei. Guardei tudo. Cada injustiça, cada grito da senzala, cada olhar do comendador. Eu queria justiça, mas precisava inteligência e tempo. Aos 14 eu já era mais forte que muitos homens da roça. Sabia manipular ferro, sabia lidar com a fornalha e mais sabia calar. Meus olhos falavam pouco, e isso assustava os brancos. Eles preferem os que gritam porque sabem o que pensam. Mas eu só observava. Foi quando conheci Isaura. Ela era nova ali, vinda de outra fazenda. Tinha os olhos grandes, a pele escura como noite sem lua e uma voz baixa que parecia brisa. Ela chegou chorando. Tinha sido vendida porque o filho dela, um bebê de meses, morreu de fome. O senhor de lá achou que ela já não servia mais. Quando eu a vi,
senti algo que não sentia há tempos: compaixão. Isaura me fez lembrar que eu era humano e me deu um motivo ainda maior para continuar vivo. Começamos a conversar nas brechas da rotina. Trocávamos palavras embaixo da carroça velha ou durante a lavagem dos baldes. E aos poucos, nasceu ali algo perigoso. Esperança. Esperança é algo que escravos não devem ter, porque esperança alimenta coragem, e coragem alimenta rebelião. Uma noite, João Pequeno tossia muito. Seu peito estava enferrujado pelo tempo e pela fumaça. Ele sabia que não duraria muito. Me chamou perto da fornalha e me entregou algo embrulhado num pano sujo. Era uma pequena faca. Lâmina curta, cabo de osso, perfeita. Essa aqui não é para matar, é para lembrar. Lembrar que você é mais que eles pensam. João Pequeno morreu 2 dias depois, tossindo sangue. O comendador mandou jogar o corpo dele no mato como se fosse bicho. E naquele dia eu decidi. A justiça que eu esperava agora tinha data para acontecer. Isaura ia me ajudar, e eu já sabia como. Os brancos estavam se preparando para uma grande festa, aniversário da filha do comendador. Todos estariam distraídos, e eu estaria lá, na ferraria, preparando as ferramentas. Mas naquele dia eu forjaria mais do que ferramentas. Eu forjaria a minha liberdade. O dia chegou. O céu estava limpo, sem uma nuvem, a terra rachada de seca, e o engenho decorado com fitas e bandeirolas, como se a dor dos escravizados não existisse ali. A filha do comendador completava 15 anos, e tudo estava sendo preparado como se fosse festa de reis. Vieram senhores de engenho de outras vilas, mulheres enfeitadas como damas da corte e capatazes orgulhosos de suas fardas sujas de sangue. Enquanto isso, eu trabalhava em silêncio na ferraria, forjando as ferramentas que os brancos pediam. Mas entre uma encomenda e outra, fui escondendo partes, um pedaço de ferro aqui, outro ali, um prego moldado diferente, um punhal escondido no fundo da carroça. Tudo era parte de algo maior. Isaura estava infiltrada na cozinha. Ela ouvia tudo. Sabia onde o vinho seria servido. Sabia qual dos capatazes ficaria bêbado primeiro. Sabia até onde a chave do depósito ficaria pendurada. Ela era minha luz, meu sopro de estratégia. E nessa noite, ela seria meus olhos dentro da casa grande. Os escravizados da lavoura estavam trancados na senzala, como sempre durante festas. Os mais confiáveis, como diziam, foram destacados para servir os convidados, entre eles, eu. Vestiram-me com roupa limpa, mandaram cortar meu cabelo e me deram ordens. Fique calado, sirva e suma. Enquanto andava entre os brancos com bandejas nas mãos, via os olhos deles brilhando com a fartura, vinho, carne, doce, música. Mas nenhum deles via o que estava vindo, porque nenhum deles olhava para nós. Perto da meia-noite, um dos feitores caiu embriagado no meio da trilha. Outro começou a discutir com um convidado por causa de uma negra que servia a mesa. A confusão começou. Gritos, cadeiras caindo, o comendador gritando para restabelecer a ordem. E eu fui até a carroça da ferraria. Ali, sob o pano de linhagem velha, estava o que eu precisava. Peguei o punhal de ferro. O cabo de osso ainda tinha o cheiro da oficina. Enfiei por dentro da camisa e voltei. O caos ainda não era o suficiente, mas Isaura sabia o que fazer. No salão, ela serviu ao comendador um cálice de vinho com algo a mais. Pouco tempo depois, ele começou a suar, a respirar pesado. Suas mãos tremiam. Pensaram que era calor ou vinho demais, mas não. Era a erva que João Pequeno me ensinara. Algo que enfraquecia, mas não matava. O comendador tentou se levantar, mas caiu sentado. Isaura olhou para mim. Aquela era a deixa. Entrei pela lateral do salão. Ninguém me notou. O punhal em minha mão suava comigo. Quando cheguei perto dele, o homem que matou meu pai, destruiu minha família e me tratou como nada, me olhou nos olhos. Pela primeira vez. Ele tentou falar, mas a língua dele parecia de pedra. E eu, com a mão firme, encostei o punhal no pescoço dele.
O senhor lembra do Mandinga? Seus olhos se arregalaram. Ele tentou se afastar, mas era tarde. Eu o fiz sentir o gosto do medo que tantos de nós sentimos. Mas eu não o matei. Não naquela hora. Em vez disso, cortei o rosto dele. Um risco fino, do olho à mandíbula. Um risco que sangraria por dias. Uma marca. Uma lembrança. Agora o Senhor vai carregar no rosto o que meu povo carrega na alma. Fugi dali antes que alguém percebesse. Isaura já estava me esperando. E não estávamos sozinhos. Outros escravizados estavam prontos. Tinham visto o risco, o sangue, a coragem. A chama da liberdade até então escondida começou a queimar nos olhos deles. Aquilo não era o fim. Era só o começo. Se essa história tá te deixando arrepiado, comenta, isso tá ficando insano. E compartilha com alguém que precisa ouvir uma história de resistência. Fugimos naquela madrugada com o sangue ainda fresco no chão da casa grande. Isaura, eu e mais 6 irmãos de senzala que decidiram arriscar a vida por um sopro de liberdade. Nos escondemos no mato por dias. Bebíamos água do rio, comíamos raízes e frutas silvestres. Mas mais do que fome ou medo, o que nos alimentava era a lembrança do que havíamos feito. Um senhor de escravos, marcado no rosto, humilhado diante dos seus. Aquilo para nós era uma revolução. Mas não bastava fugir, porque enquanto fôssemos apenas foragidos, sempre estaríamos sob ameaça. O comendador espalhou cartazes, ofereceu recompensas, armou caçadas humanas com jagunços contratados. Queriam nossas cabeças, mas não as teriam. Certa noite, ouvimos o som de tambores, no meio da mata. Isaura acreditava que era um quilombo. E ela estava certa. Depois de 3 dias seguindo os sinais, encontramos o quilombo do Capão do Mato, um refúgio escondido no coração do sertão baiano, onde homens e mulheres livres viviam longe dos grilhões. Ali, fomos acolhidos como irmãos. Me ensinaram a usar arco, plantar mandioca, fazer armadilhas e preparar emboscadas. Mas mais do que isso, me ensinaram que a luta não era só minha, era de muitos, e a guerra ainda não havia terminado. Passaram-se 3 anos. Nesse tempo, o comendador perdeu poder. O corte no rosto virou lenda. Alguns diziam que era maldição, outros que fora atacado por um espírito africano. Mas ele sabia a verdade e a temia. Na calada de uma noite de junho, descemos do quilombo com mais de 30 homens, todos prontos, todos com algo a vingar. O engenho estava menor, muitos haviam fugido, alguns brancos tinham ido embora, mas ele ainda estava lá, o comendador. Mais velho, mais paranoico. Entramos silenciosos, como sombras. Na senzala, libertamos os que ainda estavam presos. Na casa grande, pegamos as armas. E no meio do pátio, fizemos algo que parecia impossível. Colocamos o senhor Batista Moura de joelhos, diante de todos os escravizados. Isaura segurava o mesmo punhal. E eu não tremia mais. Hoje nós decidimos o que fazer com você. Mas não o matamos. Não com as mãos. Fizemos com ele o que ele não soube fazer. Demos escolha. Ele podia sair dali com o rosto queimado pela vergonha ou enfrentar todos nós. Ele escolheu fugir. Saiu correndo, descalço, sob vaias, urros, cantos. E nunca mais voltou. Aquele engenho foi queimado naquela noite, não por ódio, mas por justiça. Não deixamos pedra sobre pedra, e nas ázimas daquele lugar plantamos sementes de liberdade. Isaura e eu ficamos juntos. Tivemos 3 filhos, todos livres, todos ouvindo desde cedo a história do dia em que a senzala calou a casa grande. E quando me perguntam se valeu a pena, eu respondo olhando para a cicatriz que Isaura carrega no braço, da época em que apanhou por me defender.
Respondo olhando para meus filhos, que nunca carregaram corrente nos pés. Respondo olhando para o céu, onde acredito que meu pai e João Pequeno me observam com orgulho. Sim. Valeu. Se inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana a gente traz histórias reais que a história oficial tentou apagar. Mas aqui a voz dos esquecidos ganha vida.